Graça e paz, queridos. Glória a Deus, não é? Muito bom. Eu gostaria nessa noite de compartilhar com os irmãos sobre algumas das maravilhas da nova aliança. Não é? Tem tantas coisas. O pastor Jonas já colocou bastante delas, talvez eu até repita alguma coisa aqui. E eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Romanos 8, 14, 15 a 17. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Porque não recebesses o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebesses o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Pode ser o 14? É que está dentro do assunto, né? Aqui eu estou falando sobre filhos de adoção ou como participantes da herança do Senhor, né? Nós temos um privilégio tão grande, irmãos, que ainda nós não percebemos como há uma riqueza insondável, né? Que nós estamos cantando hoje, né? Quão insondáveis são as suas riquezas, os seus juízos, né? Então lá o 14 diz assim: que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O 15: porque não recebestes o espírito de escravidão, de escravidão, mas, não, o mas é por minha conta, né, que não está lá, para que outra vez estardes em temor. Agora sim, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, adoção de filhos. Deus só tem um filho legítimo, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas, pela sua imensa graça e misericórdia, Ele nos adotou na sua família e nós somos filhos. E olha, há uma grande bênção em sermos dessa família abençoada. 15 e 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados, né? Nós não temos nem a mínima imaginação do que é sofrimento, né? O que Paulo passou. Eu creio que alguns de nós, se tomassem uma surra daquela lá, só chegava para nunca mais aparecer no pedaço. E Paulo, ele fala: olha, quantas perseguições eu passei em Antioquia, Icônio e Listra, né? Foi mesmo 3 cidades terríveis
que levaram a Paulo a uma experiência muito forte com o Senhor. Gálatas 4, 5 e 7. Gálatas 4, verso 5. Porque todos os que estavam debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebamos a adoção de filhos. Olha só. Para remir os que estavam debaixo da lei, remir é comprar, não é? A fim de recebermos a adoção de filhos. O verso 4, você pode pôr, por favor? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ó só, Jesus veio na hora certa, veio na plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei. Jesus o tempo todo foi até cumprir a lei cabalmente, né? Foi coisa maravilhosa. Só ele cumpriu a lei. Nem mais ninguém. Paulo diz: ninguém mais foi salvo pela lei. O único que cumpriu a lei foi Cristo, e ele é o grande e glorioso vencedor nessa coisa, né? Amém. Efésios 1:5. Efésios 1:5. Diz assim: nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Essa palavra é um tanto difícil, né? Mas é de acordo com o propósito que Deus estabeleceu com o Filho antes que o mundo existisse, não é? Segundo o que agradou o coração de Deus. É uma coisa muito maravilhosa, né? E verso 11, ele diz assim: nele digo, em quem também fomos feitos, olha lá, irmãos, fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Hein? Ó, ninguém pode dar um palpite para Deus. Tudo está no controle dele, né? Muitas vezes a gente quer dar palpite para Deus, né? A gente quer alguma coisa, fala: Deus faz assim, gozado, né? É uma tremenda piada. Deus só faz de acordo com o seu plano, de acordo com o seu propósito, de acordo com a sua vontade. Ele é soberaníssimo. Amém? Mas olha o privilégio, né, que nós somos dessa família abençoada, né? Somos herança do Senhor, coisa linda. Quer ver se você tem alguma riqueza? Hebreus capítulo 1, verso 2 e 3, mas pode pôr de 1 a 3. Hebreus, ele diz assim: nele digo, acho que não é, está Efésios, né? Hebreus 1, agora sim.
Havendo Deus antigamente falado, olha, irmãos, como Deus é paciente, né? Muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, no privilégio, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Esse Filho, que parece mais adorado como um bebezinho na manjedoura do que a glória soberana que ele tem, né? A igreja, no fundo tem um Jesus que ainda não é tão glorioso, tão majestoso, tão poderoso, tão infinitamente poderosíssimo, né? Então ele diz aí, olha, a quem constituiu herdeiro de tudo. Por quem? Também fez o mundo. Ó, a herança nossa, ó. A quem constituiu herdeiros de tudo. Por quem também fez o mundo, né? É o que está lá em... Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Ele não tem nada para nós, para a nossa herança, né? Ele diz, o qual é o resplendor da sua glória. Olha, irmãos, coisa linda. É o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Aí está uma coisa linda aí, né? Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. É muito grande, né? É uma excelência tão grande esse privilégio que nós temos de ser dessa família. Quanto custou para nós entrarmos nessa família? A gente fala, não custou nada, é de graça. Sim, para nós é de graça, mas para Deus custou o sacrifício do seu Filho, o seu sangue derramado em nosso favor, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Coríntios 3,16, eu disse assim aqui, com direito de sermos morada de Deus em Espírito. Irmãos, pensa nisso, que privilégio é esse? Ele diz aí, tá certo, né? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Onde é que o Espírito de Deus habita? Deixa eu ver como é. Aonde o Espírito de Deus habita? Você tem coragem de falar habita em mim? Tem coragem de falar outra vez? Ele habita em mim. Irmãos, nós somos morada de Deus em Espírito. É coisa maravilhosíssima. Mas isso parece que tem que haver assim em nós uma consciência dessa verdade, né? Efésios capítulo 2.
Efésios 2, verso 21 e 22. E diz assim: no qual todo o edifício, as coisas de Deus é maravilhosa, né? Tem que ser tudo bem ajustado lá, com eles. Bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Verso 22. No qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Olha só. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Quando nós estamos andando em qualquer lugar, né? Aqui ou em qualquer outro lugar, nós é a igreja de Deus andando sobre a terra. Vós sois a casa de Deus, a morada de Deus em Espírito. Por isso, várias vezes aconteceu isso comigo, que a gente passa em certos lugares, na praça, as praças meio bravas lá que tem pela cidade, antigamente, né, que hoje eu não passo mais. E as pessoas ficaram todas agitadas com a gente, né? Não mexi com eles, não falei com eles. Mas a nossa presença, irmãos, é algo que deixa o inimigo muito balançado. Esta unção que habita em você, que habita em mim, é 1 João 1, né, que ele fala, 1 verso 20, parece-me que é. Se não for, vocês me ajudam aí a achar. 1 João. Tá certo? É 1:20. 1:20, depois o 20. 1 João 2. 2:20. Depois o 27, né? Obrigado. Você pode colocar para mim, querido, por favor? Ele diz assim: vós, olha o segredo, e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Ah, pastor, mas eu não sei. Se tiver a unção do Santo, ele vai falar com você. Aonde é que ele fala? Dentro de você, não fala na orelhada, não. Quem fala na orelha é perigoso. O Espírito fala no homem interior, no homem de dentro. Porque eu vejo gente falar: o Espírito está falando comigo, falou agora. Não, não, cai fora. Mas ele fala no homem interior, no homem de dentro, no homem que realmente nós somos, não de fora, que é casca, a aparência. E o 27. E a unção que vós recebestes dele fica na igreja. Não fica na igreja, né? Mas tem gente que parece que saiu da igreja, ele foi embora, né? Ele é morador, gente. O Espírito Santo é morador até o fim da sua vida. Ele veio para ficar para sempre, diz em João. Não veio como um visitante, que nem a gente muitas vezes pensa, né? Aí diz assim: e a unção
que vós recebesse, não vai receber, já recebesse, dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Quantos dias? Até o fim da minha e da sua jornada. Tem muita gente falando, agora é o fim do mundo, Jesus vem vindo. Daqui uns dias ele vem para mim. Eu já estou na fase de colheita, né? Ele pode vir para mim, mas ele pode ainda demorar um pouquinho, e você tem que estar bem firmado. E eu também, até o fim, não é? Não é isso que a Bíblia diz? Eu peguei Colossenses 1 de 12 a 15, que ele diz assim: fomos tirados e transportados do reino de Satanás, o reino das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Deixa aí por enquanto. Ele diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneo. O que é uma pessoa idônea? Apta, uma pessoa amadurecida, né? Pessoa que não precisa estar toda hora cai e levanta, né? Pessoa já madura. Então ele diz, verso 13: ele nos tirou. Veja as posições dos verbos, né? Não é que vai tirar, já tirou. Você é crente, ele já tirou. Se você é crente e está no pecado, você não é crente, você é enganando você mesmo. Ele diz lá: ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Compra, pagamento executado para quem creu. Glória a Deus. Lavados dos nossos pecados com redenção e com remissão. Eu peguei vários versículos aqui. Eu peguei, por exemplo, Atos 20 e 28. Ele diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Ele é divino, lógico, mas é glorioso e vivo, né? Jesus morreu para derramar o seu sangue em nosso favor. Mas Jesus não está morto, Jesus é vivo. 6:4 de Romanos diz que ele foi... Vamos ler na palavra, né? 6:4 de Romanos.
Olha só, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, olha o segredo, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Como, pastor? Pela glória do Pai. A mesma glória que levantou Jesus dentre os mortos está em nós, para fazermos andar em novidade de vida. Ele diz lá, 2 Coríntios 5,17, que se alguém... Quer pôr na lousa? Põe, por favor. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Pode pôr Romanos 3, 25. Ao qual Deus propôs para a propiciação, olha a outra palavra, né? Propiciação, é aquela oferta que se colocava no altar, a ovelhinha no altar, né? É isso? Pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Eu vou ler de novo. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Quem que propôs isso? Eu ou o Senhor? Deus que fez essas coisas, irmãos. Para demonstrar a sua justiça pela remissão. Remissão é compra, pagamento. Ele pagou a nossa dívida, pagou os nossos pecados. Dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, não é? Como Deus é paciente, né? Deus. Eu fico pensando, né? Paulo disse que ele foi escolhido desde o ventre da mãe, mas Deus deixou ele quebrar a cabeça, né? Saulo, né? Ele se tornou um homem maduro. E ele foi até ser um perseguidor terrível. A turma tinha o maior medo dele. Tanto é que quando ele se converteu e levaram para ele lá, nem os apóstolos receberam ele como... Eles tinham medo de que fosse uma cilada para prender todos eles e matarem. Improvável. Ah, sim, né? A rejeição, né? O que ela plantou. Imagina se fosse nós e escolher uma pessoa dessa, né? Jamais. Camarada matador, perseguidor. E olha, a primeira visão que ele teve foi na estrada de Damasco. Ele viu Jesus, aquele encontro, ele viu o Senhor ressuscitado com todo o poder, com toda a glória que tinha nele. Ele falou: me dá todo o poder no céu e na terra. E Paulo foi para a lona, ficou rapidinho cego, né? Ficou 3 dias caído, prostrado diante do Senhor. Mas era a verdadeira fera humana, né? Efésios 1:7. Efésios 1:7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça.
Irmãos, Deus, Ele não é rico, Deus é riquíssimo. Efésios, tem Efésios aí? Põe o verso 4 aí para mim na lousa. Capítulo 2, né? Capítulo 2, desculpa, 2:4. Que ele diz. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Deus não é rico, Deus é riquíssimo. Então nós temos que nos prostrarmos, né, diante dele, porque ele realmente é cheio de majestade e cheio de glória. 1 João 1,7. Isso aí todo mundo sabe de cor também, né? 1 João 1,7. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, tem que ter uma posição, né? Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vou ler novamente. Mas, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão. Temos comunhão. Como comunhão? Uns com os outros. Muitas vezes nós estamos na igreja, nós temos comunhão com a panelinha. Eu me sinto tão desconfortável, muitas vezes a pessoa vem aqui na frente para me abraçar, quer dar um beijo, tudo bem, beleza. Mas a pessoa que está do meu lado, ela não estende a mão. Essa panela nós temos que quebrar, né? Arrebentar. Isso aí é a acepção de pessoas. E eu vejo como é que as pessoas cumprimentam um ou outro. Eu presto atenção. Parece que eu tenho essa cara de trouxa, né? Mas olha, irmãos, uma pessoa quase, né, se arrebenta no colo do outro. O outro, isso, longe de mim, não posso encostar em você. Tem que acabar essas barreiras. Ah, pastor, mas tem gente que é abusada. Muito bem. Se essa pessoa for abusada e vem com gracinha, taca a mão na orelha dele, tá? Por minha conta. Porque não é crente. Eu vou pegar uma freguesia boa com isso aqui. Hebreus 9. Irmãos, olha, essa carta de Hebreus é riquíssima. Está na hora já? 9, 12. Hebreus 9, 12. Nem por sangue de bodes e bezerros. Veja que antigamente era difícil de servir a Deus, né? Tinha que ter essas ofertas. Ir para o templo levar as ofertas. E não era qualquer oferta, não. O animal não podia ser cego, não podia ter verruga, não podia ter hipide, não podia ter nada. Ele tinha que ser como Jesus é, sem nenhuma mancha, para poder apresentar
ao sacerdote, né? Perfeito. Por isso os levitas trabalhavam o tempo todo, olhando, separando as ofertas, porque não era qualquer oferta que podia se apresentar ao Senhor. Toda a oferta de cego, com verruga, com impinge, todas essas pragas que dá nos animais, nenhum deles poderia ser ofertado ao Senhor, porque o cordeiro ali estava tipificando a vinda do seu filho, que veio sem mancha e sem pecado. É a primeira de Pedro, né, que ele diz, 18 e 19. É isso? Então ele diz: entrou uma vez no santuário, havendo efetuado, isso é muito maravilhoso, irmãos, havendo efetuado uma eterna redenção. Verso 14, querido, por favor. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo, ressurreto dentre os mortos. Jesus Cristo, pela glória do Pai, está vivo entre nós. Aleluia. Amém. Ele está aqui nessa noite. Ele fez uma promessa: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Não estarei, eu estou no meio. E ele não é homem para mentir, nem filho do homem, né? Ele é a verdade. Aquela que Pilatos falou: que é a verdade? Sou eu. Hebreus 10, 29. Parece que não tem nada, né? De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. 13:12. Isso é muito sério, hein? Quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor, não é? Aquele que pisar o sangue. É muito sério isso aí. E por isso também Jesus, para santificar o seu povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. 13:12, né? 13:20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, irmãos, olha a coisa linda, sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande, mas grande mesmo,
grande pastor das ovelhas. Olha que pastor, hein? Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno. O concerto eterno é essa aliança nova que ele fez conosco, né? No seu próprio sangue. É poderosíssima esse concerto. Ele diz, concerto eterno. Esse concerto que ele fez conosco não tem fim, vai para a eternidade. Amém? Todos os outros concertos foram quebrados, né? Mas esse está feito no sangue do seu Filho e é eterno. Eu e você podemos quebrar, mas ele não quebra o seu concerto eterno que ele tem conosco. Glória a Deus. Está com sono, Sérgio? 21. É a continuação desse versículo. 21. Ele diz assim: vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Olha de novo, ó, que versículo maravilhoso. Vos aperfeiçoe em toda boa obra. É bem especificado, né? Para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Amém. E eu gosto do versículo de Apocalipse 1:5. Hein? Apocalipse 1:5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Primogênito é o primeiro dos mortos, e o príncipe dos reis da terra. O príncipe, né? Só tem ele, né? E o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Põe mais um, o 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Oh, glória. Que coisa linda, não é? Jesus disse que o menor no reino de Deus é maior do que João. E João disse que nascido de mulher é o maior homem. Tem ninguém maior do que João. Quem disse isso foi Jesus. Isso está em Mateus 11:11. Mateus 11:11. Ele diz assim: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que João Batista.
é maior que ele, né? É maior que João. Vou ler de novo. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus, que somos nós, é maior do que ele. E daí? Ah, pastor, eu sou uma minhoquinha, eu sou um grilinho. Não, para com isso. O menor no reino dos céus é maior do que João. E quem está falando isso não sou eu, é Jesus. Porque se fosse eu, vocês podiam até duvidar que a profecia é falsa. Mas o maior no reino de Deus, quer dizer, o menor, né, no reino de Deus é maior do que João. Vamos continuar a leitura? Tem alguma coisa aí que é bom. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam deles. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Vamos lá? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É interessante. Eu precisava ler um pouco para trás, mas tá bom. Tá bom, querido. Aí ele entra com outro assunto, né? Mas ele diz que esse João Batista é o Elias que havia de vir. Tá para trás na leitura, né? É que tinha começado no verso 3, né? Mais ou menos. João manda 2 discípulos a perguntar para Jesus se é ele mesmo ou se era para esperar outro. E ele foi que anunciou a Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o anunciante, mas você vê como ele estava lá tão oprimido, preso, maniatado, né? É assim que fala? Maniatado? Maniatado, sei eu. E mandou 2 discípulos a perguntar para Jesus se era ele mesmo ou se aguardava outro. E Jesus então pegou aqueles homens. Põe para mim versículo 4, 5. Vamos dar uma ré na leitura aí, que nossa. Jesus respondendo disse: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Vamos lá. O que eles viram? Eles viram e ouviram. Os cegos vêm. Jesus estava com a multidão ali. Ele fez na frente deles. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Mais um. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas é a multidão, o povo, a respeito de João: que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é esse de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Mais do que um homem,
Um anjo. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Esse Elias que está no capítulo final, né, de Malaquias, que está muita gente esperando vir para consertar a casa com o pai, com o filho, com a mulher. Não, já veio e mataram ele também. É o fim dos quase todos os profetas, né? Então, irmãos, eu vou parar por aqui porque a hora está avançando e tem gente com sono, mas tem bem mais. Há uma imensidão de riqueza. Imensurável. E que nós podemos, se tiver apetite, podemos crescer. Irmãos, Bíblia na prateleira ninguém cresce. Cresce só a barriga, porque fica comendo, fica ocioso, né? Mas quem se apodera desse livro, é um livro que o Espírito Santo que habita em nós revela a glória desse Deus Todo-Poderoso. Graça e paz, Deus abençoe.